Bom dia. A graça e a paz de Jesus a todos. Amém. Amém? Sei que o dia hoje está chuvoso, está um tempo frio. Não, a chuva já passou, né? Pronto, graças a Deus. Está um tempo frio, mas assim, saiba que estamos no melhor lugar onde poderíamos estar hoje, que é na casa do nosso Pai. Amém. Lucas 1,37 vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Amém. E é um privilégio estar na casa do Senhor, depois de tanta coisa que aconteceu durante essa semana, chuva e tantas outras coisas, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E rever os irmãos é um motivo de agradecer ao Senhor, né? Estar aqui em família, unidos, é um motivo de agradecer ao Senhor. Poder levantar hoje com saúde, vir até a casa do Pai, é motivo para agradecer ao Senhor. Para aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Vocês estão na casa de Papai do Céu, né? Somos uma família e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que o nosso culto seja somente para Deus, somente para o Senhor. E que Ele continue a cada dia a nos abençoar, a cada dia a nos instruir e nos dar sabedoria para que possamos juntos, unidos em uma só fé, continuarmos firmes na caminhada até o fim. Hoje falamos na EBD sobre a questão de animar uns aos outros e o texto de Hebreus vai falar sobre isso, né? Para continuarmos juntos e perseverantes até o fim. E que fim é esse? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém? O pastor manda um abraço para a igreja. Ele hoje foi pregar na igreja evangélica de Coimbra, né? Foi convidado para pregar lá e vai estar lá também levando a palavra do Senhor e abençoando aqueles irmãos por aquilo que Deus colocar no seu coração. Temos alguns avisos que são importantes, alguns os irmãos já sabem porque está sendo passado todo domingo, mas vale a pena reforçar que hoje à tarde nós temos o encontro das mulheres às 4 horas, é isso, Lena? Aqui na nossa igreja, e também temos o encontro dos jovens às 3h30. Então todos estão convocados. Aqueles que acham que ainda não são jovens, podem vir porque vão ser aceitos. E as mulheres venham também, porque depois acredito eu que podemos estar ali juntos e confraternizar um lanchinho,
surpresa. Quem quiser saber o que vai ter, venham, porque vão ser abençoados. E é sempre bom estarmos juntos. Terça-feira temos o encontro dos homens na casa do irmão Fernando Coelho. Para quem ainda não conhece o irmão Fernando Coelho, pode ficar em pé, irmão Fernando. Alguém pode ter dúvida. Aquele jovem senhor, 8h30 é o encontro dos homens na casa do irmão Fernando Coelho. Para quem ainda não sabe o local, pode perguntar ao próprio irmão, que ele sabe onde é o local, a morada. Mas vai ser também um tempo abençoador para estarmos juntos e aprender um bocado da palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Tiago, é isso, né? Quarta-feira temos o culto de oração às 20h30. Continuamos aí falando sobre os encontros de Jesus. Sábado, próximo sábado, jantar de casais. Quem ainda não se inscreveu, há tempo, ainda há tempo. Procure a irmã Lena, não fique de fora. Esse jantar vai ser um jantar muito especial. É basicamente o jantar para fechar o ano, jantar de casais. Vai ser muito bom, então não deixe de fazer a sua inscrição. Sábado, 19h30, temos o jantar de casais e o valor 15 euros por casal. Tá muito, compensa muito, está muito barato. 15 euros por casal, irmão Carlos. Com aquele menu recheado, né? Então venham sábado 19h30 e quem não fez sua inscrição ainda há algumas vagas. E precisamos de pessoas para ajudar ali com os bebês, né? Nós temos bebês na nossa igreja, temos crianças, então precisamos, quem quiser se candidatar, Joana, Maria, fica o recado. A Joana é casal, mas falem também com a irmã Helena Barata, porque precisamos de ajuda, toda ajuda é possível e é bem-vinda. Domingos também temos o culto de missões, que o Departamento de Missões vai estar promovendo esse culto de missões domingo. Como o pastor fala, nossas portas sempre estão abertas e a nossa porta ali da loja social também está aberta. Precisamos de irmãos voluntários que tenham um tempinho aí para dedicar o seu tempo, numa quarta-feira à tarde ou num sábado, para poder estar ali também e ser um canal de bênção ali na loja social e abençoar aqueles que vão passar por lá. Ontem tivemos a Silva e o Ed, né? Eu acredito que na quarta-feira passada, se não me falha a memória, a Rosa, ou retrasada, né? Irmã Benilde. Então, assim, precisamos de voluntários, né? Porque para que as coisas continuem a andar da forma que estão correndo e o Senhor é sempre glorificado. Motivos de oração, todos temos. Quem não tem motivo de oração, levanta a mão. Todos temos motivos de oração. Mas também temos motivos para agradecer ao Senhor. São muitos, incontáveis. Um deles, a nossa querida Joaninha. Fica de pé, Joaninha, para quem não conhece Joaninha. Concluiu a sua tese, mestrado em bioquímica farmacêutica, bioquímica, concluiu a sua tese do mestrado em bioquímica. Que o Senhor possa continuar abençoando e ser motivo para agradecer ao Senhor, né? E muitos outros aí que estão ainda nessa caminhada de estudos e mais à frente vão concluir, que o Senhor seja sempre glorificado. O Lucas, que retornou da Noruega, é um rapaz internacional, né? Teve aí 3 meses na Noruega estudando, com muitas experiências, e que também ali foi um canal de bênção na vida daquelas pessoas, né? O Senhor usou o Lucas ali, podemos conversar pouco, mas vimos o quanto ele abençoou pessoas ali. Isso é motivo para agradecer ao Senhor. Eu queria que o Lucas viesse aqui à frente só para, em poucas palavras, testemunhar um bocadinho daquilo que Deus fez ali nesses 3 meses que passaram muito rápido.
e partilhar esse momento conosco. Estou? Está bem. Bom dia a todos, é muito bom ver-vos novamente. Já estava com saudades, tenho que admitir. Assim, poucas palavras, eu não sei se vou conseguir, portanto vou-te roubar aqui um bocado de tempo. Como sabem, estive na Noruega durante 2 meses e meio e, antes de mais, eu não trouxe bacalhau para ninguém, portanto, escusam-me perguntar isso depois no final, está bem? Mas aqui estão algumas das fotos, principalmente com pessoas que foram, digamos, bênção na minha vida, nesta minha estadia lá. Portanto, maioritariamente vou mostrar fotos com pessoas que me acolheram e que tornaram este meu tempo especial, digamos. Mas sim, eu fiquei numa família tailandesa, portanto não experienciei, digamos, a cultura familiar norueguesa, o que foi bastante engraçado, mas Deus abençoou-me grandemente através desta família. Uma família recheada de crianças, que foi bastante agradável. Cozinhavam para mim às vezes, o que me poupava bastante tempo, eu tenho a agradecer por isso, mas acima de tudo introduziram-me na igreja local, o que abriu portas para conhecer outras pessoas e participar de diversas atividades e, acima de tudo, fazer uma família lá, o que acho que é a coisa mais maravilhosa, é poder termos família noutros países e contactos com outras pessoas. Tive a oportunidade de fazer escalagem. Bergen é uma cidade rodeada de 7 montanhas, então havia muito por onde subir, mas com paisagens lindas, tudo verde, mas acima de tudo a companhia com quem eu tive durante estes 2 meses e meio foi o que tornou este Erasmus especial. Tive a fazer também, tive 5 semanas em 2 locais, a fazer cuidado num local de cuidados continuados de curta duração, basicamente em pessoas que precisam de fazer reabilitação, vão para este espaço durante 1 mês e depois saem. E também fiz cuidados domiciliários e obviamente isto foi uma experiência diferente, mas enriquecedora também, o que me poderá abrir portas para o futuro. Não sei, ainda estou a orar sobre isso. Mas já, como podem ver, lindo, principalmente esta foto aqui no meio, que sou eu com um hamster na cabeça. Mas basicamente a dizer que foi um tempo muito bom, abençoado, e que Deus, eu vejo como Deus trabalhou e como me usou a mim para abençoar também outras pessoas. Tive a oportunidade de falar de Cristo com amigos meus e acredito que a semente foi plantada. Mas pronto, esta aqui é uma das fotos com a igreja, digamos, local, onde nós estivemos a acampar durante 3 dias no meio da montanha. Então, estas foram maioritariamente as pessoas com quem estive e só tenho a agradecer a Deus por isso e também pelas vossas orações e pelo cuidado à distância. Portanto, é isso. Obrigado, sim. Amém. E agradecemos a Deus pela vida do Lucas e continuamos orando para que outros, dos nossos jovens e adolescentes e nossos bebês e crianças também possam ter essa oportunidade, e isso é motivo de alegria, é motivo de agradecimento. E mais uma vez eu quero reforçar para vocês que nos visitam, sejam muito, 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 muito bem-vindos, tá? Essa é a família de Deus. Eu vou perguntar mais uma vez, quem tem motivos de oração, fica de pé. Só quem tem motivos de oração. Eu volto mais uma vez a reforçar Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. É a esse Deus que oramos, é esse Deus que servimos, é esse Deus e é para esse Deus que estamos aqui para louvar e engrandecer o seu nome. Eu queria convidar o irmão Carlos para que pudesse orar por esse momento. E aí nos nossos motivos de oração temos os nossos irmãos que estão com algum tipo de enfermidade, temos irmãos que por essa cheia, nessa chuva, esse tempo também sofreram algum dano, temos motivos de oração por nossas famílias e motivos para agradecer sempre ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Então vamos juntos orar ao nosso Deus, sabendo que Ele é bom e Ele é fiel em nossas vidas. Pai Santo, nós te agradecemos neste dia pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui reunidos na tua casa, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que nos concedes para estarmos juntos e como família podermos louvar o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos nesta manhã pelas bênçãos que tens concedido. Pai Santo, te agradecemos
por tudo aquilo que pudemos escutar. E, Pai Santo, te agradecemos pelos nossos irmãos jovens e adultos e crianças, Senhor, que experimentam vitórias nas suas vidas, bendito Deus. Pai Santo, te agradecemos pelo teu cuidado constante nas nossas vidas, Senhor, e te queremos louvar, porque tu és um Deus de infinita misericórdia, que não nos tratas de acordo com aquilo que nós merecemos, mas que nos tens amado, mesmo nos momentos em que muitas vezes estamos longe de ti, Senhor. Pai Santo, te agradecemos pelas tuas bênçãos derramadas nas nossas famílias, Senhor. Te agradecemos por cada família aqui presente. Bendito Deus, as tuas bênçãos, e que cada família possa sentir a sua responsabilidade de testemunhar e de anunciar a tua palavra, Senhor. Pai Santo, neste momento, queremos também agradecer pela presença do pastor lá em Coimbra, Senhor. Que tu possas estar com ele, que tu possas ser que fala, e bendito Deus, que o teu recado possa chegar a muitos corações e o pastor possa ser um instrumento de bênçãos nas tuas mãos ali naquela igreja, Senhor. Te pedimos, Pai Santo, também nesta hora a tua bênção para todos aqueles que sofrem. Pai Santo, tantos irmãos que se encontram em situação de sofrimento, de doença, de dor, por este ou aquele motivo. Ó Pai Santo, que tu possas ser aquele que está junto, aquele que conforta, aquele que consola e aquele que dá ânimo, sobretudo, para vencer essas situações. Te queremos pedir também por todos aqueles nossos irmãos que estão a sofrer por outros motivos, quer seja por causa das tempestades que têm assolado algumas partes do nosso país e noutros países também, quer seja sobre aqueles que estão sofrendo por causa da guerra, Senhor. Ó Pai Santo, que tu possas consolar e confortar os seus corações e possas, bendito Deus, usar também as tuas igrejas, os teus filhos, para poderem ajudar, para poderem suprir algumas das necessidades por que eles estão passando. Pai Santo, te rogamos a tua bênção e a tua orientação para o culto desta manhã, que os nossos corações estejam sensíveis a ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor, e aceita o nosso louvor através dos cânticos que te queremos entoar. É o que te imploramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Bom dia, irmãos, agora sim, com o microfone. Espero que estejam bem nesta manhã. Acredito que todos já tivemos um tempo abençoado na EBD e o convite e a ideia é que possamos continuar com o nosso coração no sítio certo. E eu gostaria de iniciar este momento de louvor cantando e celebrando o nome de Jesus Cristo, o nome que nos inspira a estar juntos, a louvar, a adorar, a juntar-nos para estudar a palavra, como fizemos há pouco na EBD. E o convite é que possamos cantar e celebrar este nome. Som maravilhoso, divino, é o nome do Senhor.
vamos fazer uma leitura de Isaías, que vai estar projetado alguns versículos deste capítulo. Podes passar, Maria, por favor. Eu estou um bocadinho doente, eu vou pedir a alguém que não esteja doente, se houver alguém que não esteja doente, para fazer esta leitura em voz alta para todos podermos acompanhar, por favor. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e se estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz. Dá tudo vida ao povo que nela está e o espírito aos que não vão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Minha glória, pois não a darei a outra, nem a minha honra às imagens da escultura. Eis que as primeiras tradições já se cumpriram e novas coisas se vos anunciam. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor cântico novo, o seu louvor até às extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e os plantar nele, vós, ilhas e seus moradores. Alcem a voz do deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por terra. Exultem os que habitam nas rochas e clamem consigo os montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas ilhas. Amém. Acredito que esta passagem é um convite para toda a gente. Aquilo não escapou as montanhas da Noruega, não escaparam os arquipélagos dos Açores nem da Madeira, não escaparam as aldeias nem as grandes cidades. Todos somos convidados a adorar e a dar glória e exaltar o nome do nosso Deus. Os irmãos podem sentar, nós vamos cantar este coro que fala sobre nós exaltarmos entre todas as nações, celebrar a glória do nosso Deus, pelo seu amor, pelo seu poder e a sua fidelidade, e cantar: Senhor, eleva-te acima dos céus, que a tua glória encha todo o universo. Eu te exaltarei, Senhor.
experimentámos a glória do nosso Deus e agora eu quero convidar os irmãos a juntarem-se a nós, louvando, continuando a louvar e celebrando este conforto e a provisão que Deus nos mostra, nos entrega, e por podermos ver Jesus constantemente na nossa vida. Se continuamos a celebrar este Deus maravilhoso que nós temos, que temos lembrado de tantas formas, o Lucas há pouco falou, na oração lembramos o cuidado e a proteção do nosso Deus constantemente connosco, e o convite é que possamos cantar juntos que o nosso Deus é a nossa rocha. E a Inês na semana passada fez um exercício que nós às vezes fazemos aqui, que é ler o que estamos a cantar antes de cantarmos, que é fácil com o mover da música, nós nos deixarmos levar, mas estamos a cantar palavras muito importantes. Cantarmos que... Maria, podes pôr para a frente, por favor? Mais uma vez. Aqui. Os sinais seguirão ao que crer em ti, o teu Espírito me guiará. Farei tudo o que disseres, farei tua esta cidade. Estamos comprometidos com isto? Já estamos a ir fazendo coisas, temos a porta aberta, temos cultos, temos oportunidades de ir partilhar, temos levado missionários para outros lugares, mas lemos há pouco que estejamos onde estivermos, temos que dar glória, nas ilhas, nas montanhas, nas terras, nas aldeias, onde for, onde estivermos, nos nossos trabalhos, nas escolas, em casa, com os vizinhos, com a família. E estamos a cantar, e vamos cantar. O teu Espírito me guiará, eu farei tudo o que disseres e farei tu esta cidade. Então, o convite é que possamos cantar isto com um coração verdadeiro, e enquanto isto nós vamos ter a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas, celebrando também esta provisão e a fidelidade do nosso Deus. Conforto e provisão, tu és a
agradecer por este momento. Senhor, nesta manhã te agradecemos porque de facto Tu és a nossa rocha, Senhor, Tu és o nosso conforto, Tu és a nossa provisão, Pai. Te agradecemos porque de facto podemos provar da Tua graça e podemos receber a Tua vida em nós, Senhor. Te queremos entregar louvores, Te queremos adorar, Pai, Te queremos que recebas todo e toda esta adoração, Senhor. Te queremos também neste momento agradecer por estas ofertas, por estes dízimos, Senhor. Te agradecemos porque Tu abençoas as nossas vidas, Senhor, e nós podemos também fazer esta entrega, Pai. Te pedimos que nos guies, que guies a liderança desta igreja, Pai, a utilizar estes recursos segundo a Tua vontade e segundo os Teus planos para esta igreja, Senhor. Te agradecemos porque podemos reunir-nos aqui hoje, Senhor, porque podemos todos juntos, em comunhão e como corpo e como família em Ti, Pai, juntar-nos para louvar, para adorar, para estudar sobre a Tua palavra, Pai. Te queremos também pedir pela pregação que se vai seguir, Senhor. Te pedimos que ela possa, de facto, tocar as nossas vidas, Senhor, e que possa trazer a mudança que Tu necessitas e que Tu queres, Pai. Te pedimos que continues a ser com a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, com a vida de quem hoje não pode estar pelas mais diversas razões, Senhor, e que continues a abençoar esta igreja. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Os adultos ainda não vão sentar, mas as crianças vêm cá à frente. Pode ser, vamos lá, ter as crianças cá à frente. Vamos cantar uma música que nós já não cantamos há algum tempo. E vou abrir aqui um segredo. Este fim de semana, como tivemos aqui chuvas e houve uma falha de eletricidade aqui na igreja, o grupo de louvor não conseguiu ensaiar porque a maior parte dos instrumentos que temos aqui são ligados à eletricidade, então não deu para nós ensaiarmos. Acho que não se notou muito até agora. Nesta música é capaz de se notar um bocadinho porque nós já não cantamos há muito tempo, está bem? Eu vou ir à frente. Esta música tem umas palmas, está bem? Esta música tem umas palmas e os adultos não se vão sentar porque, como é só palmas, eu acho que não vale a pena vocês sentarem para aquecer e acho que está bom assim. Vamos lá. Vamos ver uma primeira vez só para... Ok. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, seu nome é Jesus. Jesus, 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 oh, Ele é o Rei. Ok, perceberam tanto? Ele é o Rei, é sempre à frente, só no Jesus é que não dava para pôr em cima da palavra, então fica em cima. Seu nome é Jesus, 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 oh, Ele é o Rei. Pronto, nós vamos cantar esta música 3 vezes. E nós vamos subindo o tom, aqui isto é uma coisa dos músicos, vamos cantando o tom. A última vez de todas é que nós temos que prestar atenção, porque nós não vamos dizer logo o fim, oh, Ele é o Rei. Vocês vão perceber, está bem? Vamos cantar uma primeira vez com vocês e vamos todos aprender e relembrar, está bem? Vamos lá. Vamos ver se a gente acerta por estes minutos. Bora lá. Vamos lá. Não consigo bater palmas daqui, portanto vocês têm que bater palmas por mim. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Jesus, 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 oh, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Jesus, 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 oh, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Jesus, 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 oh, Ele é o Ele é o Rei. Perceberam? Pronto, eu não consegui explicar isto há bocado sem a gente experimentar.
Portanto, meninos, vocês viram que estamos todos a aprender. Uns acertam com as palmas, outros não. Uns acertam com as notas do piano, outros não. Portanto, vamos cantar, e o importante é que estamos a celebrar Jesus. Cantámos há bocado com os adultos, cantámos a glória, cantámos que Ele é a rocha, e agora estamos a dizer que Ele é o rei de todos os reis que existem neste mundo. É o mais poderoso de todos. Vamos cantar mais uma vez? Sim! Vamos cantar mais uma vez e celebrar o nosso Deus. Okay. Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Jesus, 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 Jesus. Oh, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Jesus, 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 Jesus. Oh, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Jesus, 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 Jesus. Oh, Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei. Amém. Os irmãos podem sentar. As crianças vão ter o seu tempo lá em cima de estudo, e vou passar a palavra ao Edu. Convido os irmãos para que possamos abrir nossas Bíblias, Salmo 46. Estava a pensar por esses dias, eu acho que faz muito sentido meditarmos um pouco nesse Salmo. Chama a sua atenção, talvez eu prometo não me demorar muito, mas eu acredito que Deus já tem falado aos nossos corações e vai falar ainda um pouco mais. Amém. Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã, e as nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O verso 7 diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que deslocações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, continuamos a Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor fala aos nossos corações e continua, Senhor, a falar com cada um de nós aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa me usar, ó Senhor, que possamos entender e aprender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Nos orienta e continua cuidando de nós, assim Te pedimos e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava vendo um noticiário essa semana
e me deparei com alguns dados que são alarmantes. Segundo estudos da ONU, cerca de 250 milhões de pessoas foram vítimas de catástrofes naturais, resultado de alterações climáticas que afetaram o planeta nos últimos 20 anos. Todos os dias, mais de 70 mil pessoas são forçadas a abandonar suas casas, muitas sem a possibilidade de regressar por esse mundo afora. E aí se multiplicam as guerras, as cheias, as secas, ciclones, depressões, maremotos, terremotos, furacões e outras coisas mais. Essa semana enfrentamos aí um ciclone. Foi ciclone? Alguma coisa assim, né? Depressão? Tornado? Pronto, alguma coisa que tinha o nome de Cláudia. E em casa eu comentava com minha esposa, dizia assim, não sei por que essas tempestades e depressões vêm com o nome de mulher. E aí, quase que tinha uma depressão lá em casa, um ciclone passava. Então foi melhor parar e não concluir meu pensamento. Mas vivemos e sabemos que de fato isso gera uma crise global. Além das calamidades e as dificuldades também tornam-se cada vez mais visíveis no nosso meio. Também temos crises e enfrentamos essas crises e essas dificuldades e situações nas famílias, nos relacionamentos. O número de doenças que tem aumentado a cada dia, não conseguimos contar. O desemprego também aumenta a cada dia. A fome, perseguições, dados alarmantes a cada dia aumentando. Mas a verdade é que, mesmo nesses tempos difíceis, de crises e turbulento que encontramos hoje, mergulhados, o Senhor é o nosso refúgio. O nosso Deus está conosco. O Salmo 46 ele foi escrito num momento muito particular, também conhecido como o hino de Sião, que é celebrado o poder de Deus, o Altíssimo, o forte Deus, defensor do seu povo. Esse belo hino ele contém 3 estrofes e olhando para cada uma delas é possível observar alguns ensinamentos e algumas lições muito importantes para a nossa vida e que vamos meditar nessa manhã. Na primeira estrofe, do versículo 1, do verso 1 ao verso 3, vemos aqui o salmista falando sobre situações de calamidade de natureza. E essas situações colocam a humanidade, colocam o povo em situações bem difíceis e arriscadas. Já na segunda estrofe desse hino, desse salmo, do verso 4 ao verso 7, percebemos que aqui a crise avança ainda mais. E é interessante que, em meio a essa crise, os exércitos, as nações, levantam-se contra o povo do Senhor. Já na última estrofe, do verso 8 ao verso 11, o autor desse salmo mostra que há um povo que mesmo após as situações difíceis de calamidade que enfrentaram, as situações difíceis e que estavam ao seu derredor, eles contemplam a vitória do Senhor forte e poderoso. Sabem, se ainda não paramos para pensar, peço permissão para dizer algo muito importante nessa manhã. Todos nós iremos passar por situações difíceis nessa vida. Todos nós iremos passar por adversidades nessa vida. E não tem para onde fugir.
Não quero ser chamado de profeta do caos. Mas isso é bem realidade. Isso é verdade. E eu falando aqui, alguns irmãos já abriram o olho assim, já ficaram... Todos nós iremos passar. Se você ainda não pensou nisso, comece a pensar. Mas precisamos estar preparados, porque os dias difíceis irão chegar e irão bater a nossa porta. E a questão aqui é o seguinte: quando esse dia difícil bater a nossa porta, como é que vamos reagir? Será que iremos estar preparados? O que vamos fazer? Onde vamos encontrar refúgio? Onde vamos buscar socorro? Esse salmo ele nos lembra aos leitores lembra aquilo que exatamente precisamos saber e fazer quando estivermos passando por momentos difíceis. Mas talvez você possa dizer: olha, Edu, esse momento já chegou na minha vida, eu já estou passando por isso. Olha, eu ainda não cheguei e também não quero que esse momento chegue, mas vai chegar. Os dias difíceis e turbulentos da nossa vida estão chegando, já chegaram. E a grande questão aqui é o que vamos fazer, o que precisamos saber. Essa é a mensagem principal desse salmo, do Salmo 46. O que precisamos saber para enfrentar esses tempos de calamidades, esses tempos de situações difíceis e de crise. Sabendo isso, vai fazer a diferença total na nossa caminhada cristã. E admito que ninguém gostaria de passar por momentos assim. Se fôssemos fazer aqui, e eu brincava hoje lá em cima, na sala da EBD, fizemos uma sessão rapidinha, tínhamos o secretário lá e já aproveitamos e fizemos uma sessão, uma pergunta que eu fiz. E se fôssemos fazer isso, quem queria passar por momentos difíceis, levantasse a mão, sei que ninguém iria levantar a mão. Toda a gente ia dizer que não queria ou que não estava preparado por passar por esses momentos. Se tivesse e se dependesse de nós para escolher. Mas o Senhor deixa essa mensagem aqui para nós de forma bastante clara. E nesse texto podemos encontrar situações aqui que evidenciam a fé e a confiança em Deus. E essa fé e confiança em Deus, ela nos impulsiona a viver uma vida de total dependência somente nele. Independente do que aconteça, uma vida de dependência somente em Deus. É nele que temos que entender que o nosso socorro vem. É nele que precisamos entender que ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que precisamos estar preparados. As situações estão acontecendo, vão acontecer, e o que precisamos saber para enfrentar esses tempos difíceis, o que é fundamental para a nossa vida, para passar por essas situações de crises, de calamidades. Primeiro, é fundamental saber e entender quem Deus é. Quem Deus é. A verdade é que se tivermos essa clareza de quem Deus é, conseguimos enfrentar os tempos difíceis e situações de outra forma. No verso 2, logo no verso 2, o salmista ele declara assim, por isso eu não tenho medo. E aqui podemos ver uma grande verdade vinda do coração daquele homem. O cenário aqui que ele está trazendo é bastante difícil. A situação aqui parece ser meio complicada demais. Uma situação que para muitos não teria mais o que fazer. Mas ele afirma, por isso havemos de não ter medo. Ainda que o pior aconteça,
venha o que acontecer, o salmista confia e descansa no Senhor que ele serve. O fato é que ele tem essa confiança porque ele sabe quem verdadeiramente Deus é. E eu acredito que é isso que falta muitas vezes em nossas vidas. E eu falo em nossas porque eu estou incluído. Saber verdadeiramente quem Deus é, o Deus que eu sirvo, o Deus que me escolheu para que eu fosse filho, o Deus que deu o seu filho para que morresse por mim, o sacrifício ali na cruz fosse para que hoje eu tivesse vida, uma nova vida em Jesus. Nos momentos mais sombrios, nos momentos mais turbulentos, é ali que Deus está. O salmista conhece bem o Deus a quem ele serve. E no verso 1, ele usa aqui algumas qualificações que são lindas a respeito de Deus. Ele fala que Deus é refúgio e fortaleza. Ele está dizendo assim, ó, Deus, ele é o meu lugar seguro. As fortalezas, acredito que todos sabem que as fortalezas eram locais onde as pessoas tinham refúgio, né? Eram construídas em pontos estratégicos. E quando vinha o ataque do inimigo, as pessoas estavam ali e estavam seguras ali. E elas eram construídas, muitas delas, no topo das colinas ou perto dos rios, para maximizar a sua eficiência defensiva, que funcionava realmente como refúgio para todos aqueles que estavam ali dentro daquelas fortalezas. E quando olhamos à nossa volta e não vemos nenhum tipo de possibilidades, devemos sempre lembrar e saber que Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente onde? Nas horas mais adversas desta vida. Ainda que o pior aconteça, é nele que temos o socorro verdadeiro que precisamos. Deus deve ser o nosso último recurso. Sendo o último recurso, ele também é o principal recurso, porque ele é o suficiente para cada um de nós. Ele deve ser o suficiente para cada um de nós. É nele o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações. E o salmista nos lembra algumas características a respeito desse Deus a quem servimos. Deus, ele sempre estará atento ao nosso clamor. Nunca vamos encontrar um Deus que esteja diante de nós, distante de nós. Nunca também vamos encontrar um Deus indiferente com as nossas aflições. Nunca. Também nunca veremos um Deus que esteja distraído, um Deus cansado, um Deus que nunca irá agir ao favor dos seus filhos. O salmista ainda diz que Deus é o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. E quando percebemos e interiorizamos isso, que Deus é o nosso principal, único e último recurso, entendemos quem de fato Deus é. E Ele é tudo o que precisamos. Mais nada. Deus é aquilo que precisamos. Estava pesquisando e vi que no ano de 1529, após ter sido excomungado, né, e desterrado por um imperador chamado Carlos V, Martinho Lutero, ele, inspirado nesse salmo, no Salmo 46, e ele estava num momento aí de tribulações, um momento difícil da sua vida. Ele escreveu o hino que conhecemos, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Em tempo de catástrofes naturais, em tempo de terremotos, maremotos, furacões,
A verdade é que esses acontecimentos não fogem do controle do Senhor, mas fogem do controle do homem. E ainda que assim aconteça, a nossa confiança deve permanecer firme em Deus, o Criador de todas as coisas. Há uns dias atrás eu estava nos Açores. No primeiro dia que eu chego, eu pergunto, e nos levaram depois para conhecer a ilha, e aqui tem uns vulcões, e eu pergunto, esses vulcões estão ativos? Mas aí contaram uma história e tal. E na última noite que estávamos lá, e a gente estava no quarto colocando as meninas para dormir, e eu passo para a sala e os nossos amigos estavam assistindo o jornal, e o jornal passava uma informação que era de uma tempestade que estava para ocorrer, eu acho que era na Jamaica, e ia também para Cuba, Costa Rica, não sei. Mas quando eu olho, não dei atenção para aquele detalhe, mas eu vi assim, furacão. E eu pergunto, isso vai chegar aqui? E eu saio para o quarto, vai vir um furacão aí. E ela, sabiamente, calma, não há o que temer. Eu volto para a sala para confirmar, e aí dizem, isso aqui vai ser na Jamaica, vai ser lá longe e tal. Ufa, graças a Deus. Deus ouviu minhas orações. No verso 3, o salmista, ele continua a descrever essa catástrofe terrível, um dos piores cenários em que um ser humano ele pode enfrentar. O salmista também aqui transmite a sensação de que um terremoto, um tsunami está prestes a acontecer. É um momento de desespero, um momento de calamidade, em que tudo o que antes estava firme e estável desmorona de repente. O chão vai embora, não tem mais firmeza. E de fato essas situações acontecem, são assustadoras, acontecem em nossa vida. Achamos que estamos bem e de repente tudo cai, ficamos sem chão, abala a nossa vida, o nosso psicológico, a nossa mente, o nosso espiritual. No entanto, a mensagem do salmista aqui é trazer para cada um de nós que precisamos estar firmes em Deus. Por mais que tudo possa se abalar, por mais que tudo possa perder chão, não sentir firmeza, mas precisamos estar firmes em Deus. A nossa segurança é somente nele, deve ser só nele. E é interessante que dentro dessas situações de saber e estar firme em Deus, não sei se já tiveste alguma experiência de visitar alguém que está doente, lutando com alguma enfermidade, e aquela pessoa está no hospital. E você sai de casa para fazer aquela visita. Você até vem no caminho preparando, pensando em algum texto, alguma coisa, porque você sabe que aquela pessoa está sem chão, tudo desabou. Ela não esperava passar por aquele momento, está lá. E de repente, quando você chega na sala daquele hospital, quem você esperava estar chorando, sofrendo, lamentando, ela está mais firme, mais forte e mais em paz do que eu mesmo. Já se deparou com essa situação? Quem você esperava que estaria acabado, que estaria afogando-se numa tsunami, transmite uma paz contagiante. Quem você esperava que estaria lá chorando e se lamentando, está cantando, louvando a Deus e agradecendo a Ele por tudo que Deus
está fazendo e porque Ele está no controle da sua vida. E de onde vem essa paz? E de onde vem essa segurança? E de onde vem essa firmeza? Somente Deus é que pode fazer isso. Somente Deus é que pode fazer isso. Nós precisamos estar e continuar seguros em Deus. E aqui entendemos um pouco do que Deus é, e é fundamental para nossas vidas saber onde Deus está. No verso 4, o salmista vai dizer o seguinte: ele nos dá uma boa notícia. Ele afirma que Deus está no meio do seu povo. Um Deus que não é indiferente, um Deus que não é um Deus inacessível, um Deus que não vira as costas para os seus filhos, um Deus que habita nos louvores do seu povo. É esse Deus que servimos, e o que precisamos saber é onde Deus está. Deus está no nosso meio, Deus está aqui. No texto vemos que Ele está também no santuário, o texto vai dizer isso, né? Que Ele está no santuário das moradas do Altíssimo. E não existe um lugar e nunca existirá um lugar mais seguro do que nos braços do Pai, do que ao lado do Pai, ao lado do nosso Deus. O Salmo 121, verso 1 e 2, o salmista vai dizer o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E essas palavras do salmista, afirmar isso, ele em meio a uma tempestade, ele sabe que o Eterno e o Criador de todas as coisas está disposto ali a socorrer. Ele olha sempre para cima, ele olha sempre para frente, e a resposta dele, e a resposta que ele precisa vem de imediato, porque ele vai até ao Senhor clamar por socorro. Não sei se todos sabem, mas eu tenho uma grande dificuldade. Eu tenho medo de alturas. Primeira coisa que eu faço ao subir o avião é apertar muito bem os cintos e prestar atenção no que o hospedeiro de bordo vai falar. Vai que alguma regra mudou, as portas que eram para bem lateral é agora através de um botão e tem que ejetar. Então, se eu não prestar atenção, acontece alguma coisa, eu fico lá. E hoje eu aprendi outra coisa com o João Luiz. Uma das coisas que eu tenho que fazer quando entrar no avião é orar também muito pelo piloto, para que nada aconteça. Mas sabe, nesse medo de altura, de viajar de avião, e nessa sensação de esperar uma turbulência que pode acontecer em qualquer momento, ou que vai acontecer à frente, depois que o avião decola, sobe e está lá em cima, e você começa a olhar tudo lá de cima, lindo, belo e perfeito, aquele medo vai embora. Aquela sensação de insegurança vai embora, não porque o piloto tem muitas horas de voo, não porque é a maior e a melhor companhia aérea, é porque lá de cima começas a contemplar o que esse Deus a quem nós servimos, Ele fez em plenitude e perfeição. Ele que arquitetou, Ele que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. É esse Deus a quem servimos. É esse Deus que é o nosso socorro e a nossa esperança. Deus está no meio do seu povo. Nós que somos cidadãos
da Jerusalém celestial. E eu a pensar nisso, no nosso BI vai estar lá escrito morada celestial. Esse BI não vai ter mais data para que possamos renovar, para trocar por um cartão novo, porque ele é eterno. Sabe, em Deus nós temos o suficiente, porque Ele é e sempre será o suficiente para cada um de nós. Nossos dias, e não muito longe de nós, precisamos e vemos pessoas que estão buscando esconderijos em bunkers. Gente que está buscando paz em meio às guerras. Nações que buscam socorro em governos e em pessoas. Mas nós buscamos o socorro bem presente em Deus, o nosso Senhor, porque Ele está no nosso meio. E aí o salmista aqui, ele usa uma metáfora, ele diz assim, olha, há um rio cujo as águas alegram a cidade de Deus. E alguns estudiosos vão dizer que em Jerusalém não há um rio, né? Porém, a mensagem que o autor nos traz aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo não havendo esse rio lá na Jerusalém antiga, nós precisamos entender, mas não ficar ansiosos, mas entender que esse rio de Deus é o fluxo contínuo da sua graça e da sua misericórdia sobre cada um de nós. É o fluxo contínuo do seu poder, das suas bênçãos, do seu cuidado e do sacrifício de Jesus ali na cruz por cada um dos seus filhos. Este rio flui águas cristalinas. Este rio alegra a cidade de Deus. E o verso 5 vai dizer, Deus está no meio dela e não será abalada. E por mais que nações, governo, reinos levantem-se de um lado para o outro, tentem planear e arquitetar situações para nos perseguir, para abalar a igreja do Senhor, para destruir a igreja do Senhor. E quando olhamos para a história da igreja, vemos que isso nunca para de acontecer. Sempre, 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 sempre. Mas não seremos abalados porque o Senhor está no meio do seu povo. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o texto ainda vai dizer que não seremos abalados porque somos os filhos de Deus e somente com a sua voz Ele pode destruir e Ele destrói. E o verso 7 ainda diz, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante que entre uma estrofe e outra, né, tem um momento de pausa. Você pode analisar que na sua Bíblia tem ali algo escrito, algumas traduções vão dizer pausa, outras vão dizer selar. E nesse cântico aqui, eu acredito que entre uma estrofe e outra, o salmista ele para, pensa, respira, reflete, analisa aquilo que está sendo descrito, falado, cantado e continua. E continua porque é fundamental saber o que é que Deus faz, o que é que Deus é, onde Deus está e o que é que Deus faz. Na verdade, sabemos que as dificuldades, as situações, as crises, as turbulências da vida nos tentam colocar vendas nos nossos olhos para que não podemos ver o que é que Deus está a fazer. E o salmista aqui no verso 8, ele nos faz um convite. E ele nos convida para ver o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus faz em favor do seu povo. E notem que o cenário que o salmista descreve aqui é um cenário de destruição, é um caos, é um cenário de guerra. E o verso 8 diz o seguinte, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. E o verso 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco,
corta a lança, queima os carros no fogo. A guerra acabou. Chegou o fim. Os exércitos que antes que se levantaram, foram totalmente destruídos. Não sobrou nada. Os arcos, as lanças, os escudos, todos foram partidos e estão no chão. Não tem mais serventia para nada. Os carros que eram usados para perseguir, com cavalos, estão todos queimados no fogo. Acabou. Chegou o fim, um tempo de paz. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele batalha ao nosso favor. Servimos a um Deus que não fica indiferente conosco. Servimos a um Deus que sempre está atento ao nosso favor. Servimos a um Deus que age e que está pelejando por cada um de nós. Ele faz tudo isso porque Ele nos ama e o seu amor é incondicional. Esse amor de Deus por cada um de nós é único, esse amor é sem fim, ninguém pode tirar, ninguém pode apagar, ninguém pode excluir. Romanos capítulo 8, do verso 35 ao 39, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, que nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. De fato, as situações, as calamidades, as crises, as batalhas, os terremotos e as dificuldades da vida vêm e precisamos lutar com todas as forças. E tentamos lutar com todas as forças para amenizar a dor, para amenizar a situação, para resolver os problemas, para arrancar a dor que tanto nos incomoda. Mas no verso 10, o salmista ele diz o seguinte, e aqui eu vejo que até o tom de voz, porque agora é Deus que está falando, muda. E ele vendo a situação e vendo seus filhos ainda aflitos e tentando resolver, ele diz assim: olha, aquietai-vos, calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas Senhor, eu quero fazer, eu ainda sei que dá para fazer. Calma, deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu faço. Eu sou o Deus, o único Deus, o Senhor dos exércitos que nunca perdeu uma batalha e que nunca entrou numa batalha para perder, o único Deus, o Criador de todas as coisas, o único que só pela sua voz ele destrói tudo, o único que só pela sua voz, pela sua palavra criou tudo. Aquietai-vos. Parem. Soltem as armas. Descansem. Confiem em mim.
Não adianta mais lutar com as suas forças. Não adianta mais procurar recursos em nada e ninguém. Deixa que agora está comigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Romanos 14, verso 11, para concluir, diz o seguinte: porque está escrito, o apóstolo Paulo falando, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim e que toda a língua confessará. O texto voltando 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Sabe, é um privilégio hoje para nós adorar esse Deus que ainda não vemos, mas temos um contato e servimos a Ele. É um privilégio para nós ter fé num Deus vivo e poderoso. É um privilégio para nós já fazer isso agora. É um privilégio para nós confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E o texto vai dizer, né, que toda língua confessará que Deus é Deus. Mas nós já fazemos isso agora, porque sabemos quem Deus é, porque sabemos o que Deus faz, porque sabemos onde Deus está. E é por isso que rendemos graças a Ele, é por isso que o exaltamos, é por isso que servimos a um Deus Todo-Poderoso, porque foi por uma única causa de amor, um amor único, que fez com que Ele desse o seu Filho para morrer por cada um de nós. E é por isso que estamos aqui hoje. Porque se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por ti, não estaríamos aqui hoje para contar a história. Isso não pode ser apagado, isso nem vai ser apagado, isso também não pode ser esquecido e não vai ser esquecido. Sabe, Deus, Ele está no controle de tudo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. No ano de 2004 eu conheci uma irmã lá na nossa igreja, na antiga igreja. E essa irmã estava passando por uma situação muito difícil. Já tinha enfrentado todos os tsunamis e terremotos da sua vida. E cada vez mais vinha coisas. Os mais pessimistas diziam assim: eu quero ver o que é que ela vai dizer agora. Quero ver como é que ela vai sair dessa. Há muitos anos ela já estava passando por uma situação e estava lutando contra um cancro. Já tinha perdido a vista, estava cega, já tinha feito dezenas e dezenas de operações, de cirurgias. E em certo momento essa irmã, muito nova, cerca de 30 e poucos anos, em certo momento essa irmã, num culto de oração, ela pediu uma palavra para testemunhar algo. E ela disse assim: eu queria agradecer por tudo que Deus está fazendo sobre a minha vida. Todos conhecem a minha história, desde criança que eu descobri essa enfermidade e estou lutando até hoje. E eu tenho algo para dizer para os irmãos. Essa semana eu vou passar por uma cirurgia. Essa cirurgia é muito complicada e os médicos dizem que talvez eu não vou voltar. E a igreja ficou chocada. Toda a gente apreensiva. E essa irmã testemunhava isso com um semblante de paz, com uma firmeza. E o final das palavras delas foram isso: se Deus me curar e eu sair dessa, os irmãos vão ver a glória do Deus que eu sirvo. Se Ele não me curar e eu partir para a glória, eu vou ver a glória de Deus. Você para e pensa: que firmeza é essa? Que paz é essa? Uma mulher que estava lutando desde a adolescência contra uma enfermidade, vir a falar isso, é a paz que excede todo o entendimento do Deus que servimos, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro
bem presente na hora da angústia. Que o Senhor assim continue nos abençoando. Amém. E que amanhã possamos lembrar disso no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos familiares, nos nossos estudos. Depois de amanhã, continuar firmes até o fim. Quando será o fim? Não sabemos, mas até lá, Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Amém? Que o Senhor assim continue a nos abençoar. Vamos orar para encerrarmos o culto. Estendi um bocadinho, mas que o Senhor continue a cuidar de nós. Que essa semana possa ser uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Pai, assim queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo ainda que o Senhor irá fazer, porque confiamos num Deus forte e poderoso, o Senhor que é nosso refúgio, o Senhor que é nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente, Pai. E por mais que possamos passar por situações difíceis, situações de crises, situações de calamidades, que o Senhor continue, ó Deus, a nos mostrar que nós devemos estar confiantes e perseverantes em Ti. Leva-nos em paz para os nossos lares, que possamos ter um restante de dia abençoado para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que a semana possa ser uma semana abençoada, Pai, conforme a Tua vontade, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Sabes que temos dificuldades, que temos limitações, que temos planos, que desejamos algo, que sonhamos também, mas que o Senhor possa fazer conforme o Teu querer e que possamos sempre descansar em Ti. Continua cuidando da Tua igreja, continua cuidando de cada um de nós, e assim oramos e assim Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.